Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E esse é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia, a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa entendê-la e colocá-la em prática na sua vida. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações, compartilhe nas suas redes sociais e deixe um comentário, ou uma pergunta, ou uma dúvida, ou também alguma correção que porventura tenha que ser feita na minha fala. Estamos estudando a Epístola de 1 João e hoje vamos ler os versículos 1 do capítulo 5, versículos 1 até o versículo 11, que diz assim: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E esse é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Versículo 11. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Bom, João, nesse texto aqui, ele afasta um pouco do tema que lhe é comum, a questão do amor a Deus e do amor aos irmãos, e vai falar sobre a fé que nós precisamos ter em Cristo Jesus. E ele começa dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Crer que Jesus é o Cristo que veio em carne, que morreu, ressuscitou para nos salvar. Este é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, quem ama a Deus, também ama o que dele é nascido. Ou seja, quem ama a Deus, também ama Jesus Cristo. No versículo 2, nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, ou seja, que amamos os nossos irmãos, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então ele começa falando da fé, de crer em Jesus Cristo, e crer que Jesus é o Cristo e que ele é nascido de Deus, e retoma o mandamento do amor, e depois ele vai falar de fé e de testemunho sobre Cristo. Versículo 2 retoma o tema do amor. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, ou seja, os nossos irmãos, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque ele já disse antes que é impossível amar a Deus a quem não vê e não amar o irmão a quem vê. Então, quando é que sabemos que amamos os filhos de Deus, que amamos os nossos irmãos? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos.
Jesus já ensinou, e o próprio João escreveu, que vós sois amigos, sois meus amigos, fizerdes o que vos mando. E em outro trecho ele diz que o amor se manifesta na prática dos mandamentos. E aqui na epístola ele vai retomar esse tema no versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Quais os mandamentos? Então, parece que João está resumindo aqui todos os mandamentos no amor a Deus e ao próximo, que foi nesse sentido que Jesus resumiu os mandamentos quando os fariseus, enfim, os estudiosos da lei, escribas e fariseus, tentaram pegar Jesus numa falha e perguntaram qual era o grande mandamento. E Jesus disse, o primeiro e grande mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aqui João está dizendo, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, nós temos no Velho Testamento, no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, que é de todos conhecido, ou pelo menos dos cristãos deve ser conhecido, né? E não bastasse isso, os judeus acrescentaram aos 10 mandamentos e à lei que foi dada a Moisés, pelo menos outros 600 tipos de regulamentos e mandamentos. Jesus resumiu em 2, amar a Deus e amar ao próximo, e Paulo resumiu todos num só mandamento. Olha, vê bem o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 13, versículo 8, 9 e 10. Paulo diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. O amor sempre está em foco nas Escrituras. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Seja os 10 mandamentos, seja todos os outros regulamentos que existem no Antigo Testamento, seja os regulamentos que os judeus acrescentaram à lei. Tudo se resume, diz Paulo, nesta palavra: ame o teu próximo como você ama a si mesmo. E ele diz que o amor não pratica um mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Se você ama, você cumpre a lei. E o amor não pratica o mal contra o próximo. Por isso que todo o conjunto de leis e de mandamentos se resume nesta palavra. Paulo repetiu essa verdade quando escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14, salvo engano, isso mesmo, versículo 14. Ele diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E aqui João está dizendo que porque este é o amor de Deus, 2 pontos, que guardemos os seus mandamentos. Se amamos a Deus, guardamos os mandamentos, e os mandamentos se resumem num só preceito: ame o teu próximo como você ama a você mesmo. Porque o amor não pratica o mal contra o seu próximo. Santo Agostinho já tinha aprendido esta verdade. Santo Agostinho viveu por volta do ano 300 depois de Cristo, né? E um dos grandes teólogos da igreja é Santo Agostinho, e ele já escreveu e disse que quem ama, aliás, ele disse de outra forma, ele disse assim: ame e faça aquilo que você quiser.
Se eu amo o meu próximo, eu vou respeitá-lo, eu vou cuidar, eu vou, enfim, não vou ofender e por aí vai. Lógico que há aquelas pessoas que querem interpretar mal a palavra de Deus, a Bíblia, e querem interpretar a seu bel prazer para cumprir com os seus próprios desejos. Vai dizer, então, se eu amo, eu posso fazer o que eu bem quiser, e então daí não cumpre os mandamentos. Faz o que bem quiser. Não é esse o princípio bíblico. O princípio bíblico é o amor. Se você ama, né, você guarda os mandamentos. E os mandamentos se resumem na prática do amor ao próximo. Já vimos aqui que João escreve que o mandamento é esse: crer em Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo, que é o Salvador da humanidade, e amar o próximo e praticar a justiça. Esses 3 preceitos João dá aqui no capítulo 4. Né? Crer em Jesus Cristo, amar o próximo, praticar a justiça. Aqui ele fala que quem ama a Deus pratica os seus mandamentos. E os seus mandamentos são resumidos na prática do amor ao próximo. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. O que é difícil de cumprir são regulamentos e leis feitas pelas instituições religiosas. O judaísmo era uma instituição religiosa em que trazia uma carga de mandamentos muito pesada em cima dos seus seguidores. Hoje nós vivemos uma realidade muito semelhante com muitas igrejas. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho simples, de amor ao próximo, na simplicidade da vida. Mas os religiosos colocam muitos mandamentos em cima desse mandamento principal, e de modo que cumprir os mandamentos de instituições religiosas é que fica pesado, porque os mandamentos bíblicos não são pesados. Diz João aqui, os seus mandamentos não são difíceis de guardar, não são penosos, diz outra tradução, né? Ou são pesados, não. Até porque Jesus Cristo ensinou que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Jesus ensinou: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Cristo, o Evangelho da graça de Deus, é para trazer descanso e não trazer pesos de cumprimentos de regras e legalismos religiosos. Não, o fardo de Jesus é o contrário, ele completa. Eu estou lendo Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. O versículo 30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso que João escreveu que os seus mandamentos não são difíceis de guardar. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se resume em amar ao próximo. Ame ao próximo e faça o que você quiser. Amar nesse contexto bíblico. E não no sentido de liberalidade ou libertinagem, que é a melhor palavra. É amar dentro dos preceitos bíblicos. Então eu pratico o bem para o meu próximo. E isso se resume toda a lei, na prática do bem ao próximo, na prática da justiça. Creio em Jesus Cristo, amo o meu próximo, pratico a justiça, estou cumprindo com toda a lei. E aí João, versículo 4, começa a falar da fé, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ter fé em Jesus Cristo vence o sistema mundano que se arma contra Deus e o amor ao próximo. De modo que qualquer religião que pregue o ódio ou que pratique o ódio não é a religião, não é o ensinamento do Evangelho da graça de Deus. É religião. Mas religião não necessariamente implica em Evangelho da graça de Deus. Por isso, a necessidade de conhecermos a Bíblia, a palavra de Deus, para que nós pratiquemos o Evangelho da graça de Deus, que não é difícil de praticar, e tenhamos esta fé que vence o mundo, vence esse sistema mundano que se revolta e se rebela contra Deus e contra os seus princípios. Vivemos isso na nossa sociedade hoje.
um sistema que se levanta contra todo e qualquer princípio bíblico cristão e então se rebela, inclusive na formulação de leis e etc. Isso não é o evangelho da graça de Deus. Mas João está dizendo que aquele que tem a fé em Jesus Cristo vence esse sistema, mesmo que seja perseguido. Pedro vai deixar bem claro isso, que nós temos uma pátria lá nos céus, Paulo aos Filipenses também diz isso, e que o sofrimento vai provar a nossa fé. E daí, João, a partir do versículo 6, fala do tríplice testemunho sobre Cristo, né? Ele diz, o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aliás, versículo 6, eu não li o 6. Esse é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Esse é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Então vamos lá, há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. O Espírito Santo, que deu testemunho a respeito de Jesus Cristo no batismo, a água, no seu batismo. O Espírito Santo se manifestou na forma de pomba e ouviu-se uma voz do céu dizendo, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então temos aí o testemunho da água, o batismo de Jesus, e o do sangue, aliás, e o do Espírito Santo vindo em forma de pomba. E do sangue, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário. E de qualquer forma, isso também, esse tríplice testemunho também sobre Cristo, nós vivenciamos hoje, né? Porque cremos em Jesus Cristo e a Bíblia diz então aquele que crer seja batizado. O batismo, o testemunho da água, que é um testemunho público daquela fé interna que eu tenho, né? Então, o testemunho da água no sentido de que eu criei no sacrifício de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo que me purifica de todo pecado. E que é o Espírito que dá esse testemunho. Paulo escreveu em Romanos 8:26 que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, aquele que crê no Filho tem esse testemunho. Então, eu creio, sou batizado, né? Creio no sacrifício de Jesus Cristo na cruz por mim, sou batizado, um testemunho público da minha fé que é interna, que é subjetiva, e então o Espírito Santo dá esse testemunho, testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E então eu tenho paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Antes éramos inimigos de Deus. Quando aceitamos Jesus, o sacrifício vicário dele na cruz do Calvário por nós, então nós temos paz com Deus. E o Espírito Santo dá esse testemunho, testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Então eu vivo em paz com Deus, nesse sentido. É um tríplice testemunho também hoje, que era o mesmo testemunho que se dava a respeito de Jesus Cristo. Né? Crer o batismo de Jesus na água, o sangue, morte expiatória e o testemunho do Espírito Santo. Versículo 10, aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho, que é o texto de Romanos 8:26, que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse, 2 pontos, que Deus nos deu vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Não tem vida abundante nesta terra e não tem a convicção de vida eterna em Jesus Cristo. Vida espiritual, vida eterna. Esse é o texto de capítulo 5 de 1 João. Primeiro ele falou de crer em Jesus Cristo, da fé que vence o mundo, do amor que é o cumprimento da lei e do tríplice testemunho sobre Cristo Jesus.
Minha oração e expectativa é que você tenha esse testemunho dentro do seu espírito, que o Espírito de Deus testifique com o seu espírito que você é filho de Deus e que assim pratique os seus mandamentos, amando o seu irmão. Muito obrigado por me ouvir, que Deus te abençoe.